Temos engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verás a sua prosperidade prolongarás os seus dias, e bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalhador trabalhou, glória a Deus. 11. O trabalho da sua alma, ele ficarás satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levaram sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei. Ele o despojará, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores, mas ele levantou sobre si o pecado de muitos, e pelas suas transgressões intercedeu. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor tem dito aquilo a qual que tem se confirmado lá em Mateus 8, o versículo 16, a qual que o profeta Isaías falou, daquele a qual que é o bom pastor, é o Todo-Poderoso, e assim tem feito grandes coisas. O Senhor fala para mim e para você essa noite: o tempo da guerra, o tempo da luta, o tempo da vitória, o tempo da dificuldade, o tempo a qual que muitas das vezes é remido pelo nosso Senhor. Ele falei, quando ali o profeta messiânico Isaías estava abrindo a tua boca para falar daquele a qual que a promessa era testificada com poder, glória e autoridade, ele estava falando para mim e para você: ei, o Messias está vindo aí, e se prepara, porque por aqueles a qual que não deram ouvido à pregação daquele a qual que nos chamou, ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Como aqueles a qual que entende a verdade do Todo-Poderoso, o acesso vai ser aberto, o véu vai ser rasgado, e o Rei da Glória, o único intermediador entre Deus e os homens, vai se levantar na terra dos viventes. Ele estava declarando: ei, eu tenho certeza que o Messias vai cumprir a promessa do Todo-Poderoso Deus. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o Rei da Glória, aonde que ele chega, ele é médico dos médicos e Senhor dos senhores. E quando ele se levanta por uma causa, ele traz um diagnóstico segundo a oração daqueles que confiam no Senhor. Porque ele fala: filho, o meu trabalho, a operação do governo celestial é de dentro para fora. Ele está falando para mim e para você. Quando muitas das vezes estavam pessoas endemoniadas e precisando de ouvir uma palavra de eternidade, o homem tentando parar a vontade do Todo-Poderoso não entendia que os conselhos do céu eram melhores do que os da terra. Então o meu Senhor e o nosso Senhor, que tem testificado a grandeza, a glória, o poder e a autoridade, se levantou por mim e por você, e tem dito sobre esta noite: ei, aqueles que confiam, acreditam e perseveram dentro de uma verdade, encontrarão refrigério para suas almas, entenderão que ele está com as suas mãos estendidas e não encolhidas para o teu povo, porque dentro daquilo, aqueles a qual que foram egoístas, hipócritas, soberbos e arrogantes, se levantaram contra a vontade do Todo-Poderoso Deus. Porque quando vem o Filho do Todo-Poderoso, o Cordeiro Imaculado, o Santo de Israel, aquele a qual que preparou para mim e você a oportunidade de se reconciliarmos com o Todo-Poderoso, muitos não entendiam, mas aquele a qual que nos dá a oportunidade de pisar na cabeça da serpente e assim na cabeça de escorpião, é ele que tem se levantado na terra dos viventes e falado: eu continuo sendo aquele, Ailton, que o profeta messiânico liberou lá no velho, eu confirmo no novo, porque a minha obra é com excelência, com grandeza, eu não me contradizo. Sabe o que ele estava falando? Se prepara, porque quem cura, quem liberta, quem renova, quem transforma, quem testifica a obra e quem governa nos braços fortes
comandante, é o nosso general de guerra, e o nome dele é Jesus. É ele que se levantou por mim e por você, é ele que mudou o nosso cativeiro, é ele que tirou nós da Babilônia, é ele que fez aquilo que o homem não podia fazer. Sabe por quê? Quando o caminho foi declarado, o Senhor tem testificado: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor fala para mim e para você: enquanto nós se deparar com a dificuldade, com a adversidade, com a luta, e assim o Senhor fala para mim e para você: se prepara, porque o combate é declarado com poder, autoridade e ousadia. O Senhor fala em Lucas 24, versículo 49, ele fala: ei, a promessa do meu Pai se cumpre, continua em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O Senhor está falando para mim e para você: o tempo dele está confirmado, a operação está estabelecida, e aqueles que estão enfermos serão curados, porque ele continua fazendo. É o Deus de ontem, de hoje e eternamente. É ele que tem chamado você para o campo de batalha, é ele que tem confirmado a presença do Santo de Israel, é ele que tem falado: ei, confia e eu faço a diferença. Porque dentro desta palavra, qual que ele estava trazendo, ele estava declarando que era chegado o reino dos céus, e aquele a qual que tinha apropriado e falado: eu vou pagar o preço por esta causa, por esta obra, por esta salva. Ele tem se confirmado dentro do propósito maior, e o homem não entende. Sabe por quê? Quando Jesus levanta, ei, entenda bem isso: o Senhor se levanta por uma causa, ele nunca perdeu uma batalha. Não é a minha e nem a sua que ele vai perder, é ele que faz, é ele que pode, e é ele que tem operado. E dentro da palavra agora, que não deram crédito à pregação, ele estava falando, o profeta que ele falava, e tinha muitos que estavam ali, ei, uns tão de atitude, outros tão de aparência. Aí o Senhor está falando: os fariseus não estão entendendo, mas a minha vontade vai ser feita assim na terra como no céu. O Senhor está falando para mim e para você: esta luta qual que tem declarado e tem testificado, eu não tive aparência de formosura, mas aqueles que me olhavam com os olhos a qual de acusação apontava, mas lá no novo veio testificando que a operação do céu estava sendo feita na terra dos viventes. Porque quando eu cheguei lá e tenho testificado sobre a sogra, a qual que era de Pedro, eles viram que a glória do Senhor estava sendo manifestada e a palavra estava sendo confirmada. Era a operação dos céus na terra. E o Senhor fala assim: ei, quando eu falei, ei, só tocar em mim, quando eu toquei nela, ela foi curada, ela já começou a me servir, porque ela entendeu: discípulo de Cristo serve, e eu estou aqui para servir. Assim andamos na vontade do Todo-Poderoso. Aí as pessoas já começaram a entender: esse daí é aquele a qual que o profeta messiânico tinha falado, é ele, o Jesus de Nazaré. Eu vou ir buscar mais um povo que está enfermo. Sabe por quê? Ele cura, ele liberta, ele resgata, e ele dá a oportunidade de recomeçar. É ele que dá a oportunidade para nós, e é ele que tem confirmado a tua promessa, é ele que tem operado pela graça, pelo poder, pela unidade. Ele fala para mim e para você esta noite: quando eu tenho chamado vocês, é para um campo a qual que muitas das vezes as pessoas de fora não vão entender. Para o mundo é loucura, mas para quem vive é poder de Deus. Então ele fala: filho, se você crê, como ele disse também, mediante João 11, versículo 40, que ele fala assim: se você crê, verá a glória de Deus. E queira ver, irmão, nós estamos trabalhando num processo maior do que a terra pode entender. Sabe por quê? Os anjos queriam estar no nosso lugar, mas o Senhor falou: dos pequenininhos sairá o verdadeiro louvor. Ei, não é por aparência, é por aquela que já tem confirmado. Como embaixadores e ministros do Evangelho de Cristo, nós vamos para a guerra com propriedade, porque ele fala: chegai com propriedade no trono da graça. Então entendemos, irmão, que eu e você, como ministros e embaixadores do Evangelho de Cristo, nós levamos uma bandeira que muitas das vezes na terra vai ser rejeitada, mas no céu vai ser recebido com palmas. Sabe por quê? Falar esses daí não viram, mas creram. Bendito é aquele que não viu, mas crê. Então eu estou falando para mim, para você: ei, executa com excelência. Traz, como lembra também na palavra Mateus 11, o versículo 28: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer trazer a renovação, ele
quer trazer a transformação, Ele quer trazer a oportunidade de ter um novo caminho, um novo começo e uma nova direção sobre a tua vida. O novo de Deus testifica a obra e faz a diferença. A liberdade do Espírito é quando nós entendemos que não é nós que fazemos nada, como fala ali, mediante a presença dos homens e mediante a presença daqueles a qual que estavam esperando alguma coisa de João Batista. Ele fala assim: ei, Ailton, aquele dia que eu estava ali mediante ao Jesus Nazareno, eu dei um tapa na cara da soberba, porque a soberba tentou bater contra mim e contra o Senhor, que é o meu Senhor. Vieram falar para aquele a qual era discípulo de João, falando assim: ó, ei, aquele lá que você batizou, ei, ele está batizando mais do que você. Aí ele falou: calma aí, vocês não estão entendendo que é o meu Senhor. É necessário que ele cresça e eu diminua. É assim nós também, caminhando com aquele que faz a diferença e muda a nossa história. Sabe por quê? Quando ninguém dava nada para nós, ele catou e falou assim: filho, sabe por que eu fui rejeitado? Sabe por que eu fui maltratado? Sabe por que eu fui caluniado? Porque não saiu nenhum pecado, não saiu nada da boca daquele a qual que foi ao matadouro como uma ovelha muda, mas veio trazendo a essência, a liberdade, a renovação, a transformação daquele a qual que nos dá a oportunidade de entrar para o reino dos céus. Ele falou: como embaixador e ministro, eu quero te dar uma oportunidade, Ailton, de entrar para dentro dos conselhos eternos. E muitas das vezes nós não entendemos, mas o Senhor está falando assim: aqueles que vinham a mim, Ailton, nenhum eu deixarei para fora. Sabe por quê, Ailton? Porque eu não deixo meus filhos, eu faço a diferença. Em João 14, versículo 18, fala assim: ei, filhinho, não os deixarei vocês órfãos, eu entrarei para vós. A promessa está de pé. Ele fala: eu estou contigo, palavra de sábia. Se você confiar, acreditar e perseverar, esta palavra qual que é de libertação. Ei, aonde você chegar, pessoas serão curadas. Sabe por quê? Você não anda sozinho, você anda com o Todo-Poderoso Deus. Entenda bem, meu irmão. O Messias falou: ei, eu estou só esperando, abra a boca que eu encherei. Sabe o que é isso? É declarar com certeza que você não anda sozinho, porque aquela qual que estava se levantando ali falando para o fariseu, ele estava já entendendo que a vontade já não era mais dele. O profeta messiânico Isaías liberava só o que o Senhor mandava, e o homem não entendia que os conselhos do céu é melhor do que o da terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz assim no 3, irmãos: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando no trabalho, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Quantas das vezes desmenospreza as pessoas por causa de aparência, por causa da situação que as pessoas andam. E o Senhor fala para mim: Ailton, quando você olhar para uma pessoa, você não vai estar olhando com ela com teus olhos, mas você vai estar olhando com os olhos de Cristo. E com os olhos de Cristo você consegue identificar e não gosta até mesmo de ser desprezado. Não desmenospreze ninguém, irmão, porque muitas das vezes você está desmenosprezando a Jesus. Sabe aquele a qual que fica muitas das vezes num caminho a qual que você passa? É aquele a qual que é o nosso Senhor, está dando a oportunidade de nós se aproximarmos. E quantas das vezes aquilo a qual que os homens eles estão olhando a aparência, se for alguém que tem umas condições, eu vou estar perto, mas se não tiver condições ou não tiver até mesmo uma boa aparência, nem a paz eu vou dar. O Senhor fala: nem todos que estão em Israel são israelitas. Mas sabe o que eu entendo com isso? Ei, a família é tão grande, e que se cada um se esforçasse só um pouquinho, o que nós fazemos é muito pouco para o Todo-Poderoso, mas nós entendemos que a graça dele nos constrangeu e mudou o nosso caráter. E assim nós entendemos que um dia quem era plano falido, hoje na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, é chamado de filho de Deus. Então nós temos que viver a promessa de acordo com a palavra daquele que nos chamou e anunciou com os braços de amor, como disse em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito para todos que nele creem não pereça, mas tenha vida eterna. O plano da eternidade é estabelecido quando nós temos contato, e quando nós começamos a falar, quando nós começamos a liberar, não é mais as nossas palavras, mas é a palavra de vida eterna. O Senhor fala para mim e para você: se prepara, filho, porque quando você for para o combate, ei, o coxo vai começar a andar, o cego vai começar a enxergar, o surdo vai ouvir, e a minha palavra vai penetrar. Sabe por quê? Porque você sabe que você não está falando do homem, mas você está falando de quem pode resolver, e é o todo-poderoso Deus. É Emmanuel, teu Deus, é a rosa de Israel, na ilha do vale. É ele que fala: eu sou o tronco de Jessé e a raiz de Davi, Ailton. Eu sou aquele que tenho testificado, operado e cooperado para o bem daqueles que me amam. Eu tenho levantado meu povo, eu tenho testificado a minha obra, e assim a minha majestade tem libertado a muitos. O Senhor fala pelo poder da glória daquele a qual que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele continua trazendo a diferença, ele continua nos dando a oportunidade de levantarmos uma bandeira celestial e declarar que o nosso Senhor, ele vive, ele reina para todo o sempre. Ele continua fazendo o que o homem não pode fazer, e aqueles a qual que muitas das vezes está do nosso lado, o Senhor põe no nosso caminho para declarar para ele que há uma esperança sobre a alma dele, para declarar para ele que tem como ele ser curado sim. Às vezes os médicos vão falar que não tem mais jeito, mas o nosso Senhor falou assim: aonde estiver vida, Ailton, ainda há esperança. Então nós entendemos isso, irmão. Nós combatemos e lutamos pelo seguinte patrimônio: o patrimônio de Cristo continua sendo as almas. Então entendemos, irmão, que Cristo vai ter com aqueles a qual que entende. Ele fala assim: o médico pode curar o médico. Ei, eu não vim pelo são, eu vim para os que estão enfermos. Então muitas das vezes nós entendemos que o Senhor fala assim: ei, às vezes você não está enfermo carnalmente, mas espiritualmente. Então nós temos que quebrar a nossa mentalidade e entrar para dentro daquele amor que nos traz vida. Ele fala: ei, de dentro de vocês jorrará rio de água viva. Sabe o que é isso? A palavra do poderoso Deus, ela muda, ela transforma, e assim também vai multidões de pecado cai por terra, porque a palavra tem o poder de limpar, de restaurar, de governar, de testificar e de operar a operação do céu da terra dos viventes. Eu falo para mim e para você: lembra bem das minhas palavras, e você vai entender o plano do reino dos céus. Você vai entender que nós somos agora aqueles que testificam a obra do todo-poderoso Deus. Você vai entender agora que você já não é mais qualquer um. Você é filho de Deus, você é ministro de Deus, você é embaixador de Deus. Há homens idôneos e mulheres idôneas sobre este lugar, e Deus falou: vou trazer pessoas enfermas, e pessoas vão entrar aqui e vão sair curadas. Sabe por quê? Quem planta fé colhe milagre. Porque o rei da glória está dentro da casa. E ele fala: ei, tem lutas a qual eu estou estabelecido dentro da vontade do plano a qual o mundo não entende. É celestial, é plano da eternidade. Nós fomos chamados por um plano da eternidade, e este plano nós fazemos parte. Ele fala: filho, ele tem a porta estreita e tem a porta larga, mas os dois caminhos levam à eternidade. Um leva para aquele a qual que vai sentar à mesa, ele vai secar as nossas lágrimas e vai até mesmo trazer um banquete sobre a mesa e alimentar aqueles a qual que é chamado amados de meu Pai. Faça parte desta mesa. Mas também tem um outro plano, agora ele fala: o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então só tem dois caminhos. O Senhor falou: seja quente ou seja frio, porque o morno é vomito. Sabe por que o morno não tem posição. Quando está bom ele está correndo, quando está ruim ele está com o capiroto. O Senhor fala: no poder da decisão você tem que decidir quem você é no reino. E o Senhor está falando para mim e para você: ei, vocês é filho de Deus, vocês é amado de Deus, e vocês é aquele que anuncia. O Messias continua reinando, o Messias continua fazendo a diferença, o Messias continua operando com poder e glória, e tem toda a liberdade, porque ele fala: entre o corpo, entre a unidade eu continuo sendo cabeça. Sabe o que é isso, irmão? Quando você confia, a diferença é testificada no caminho, porque ele fala assim: ei, Ailton, eu olho para vocês e entendo e compreendo que a
aspecto do homem, muitas das vezes as pessoas não vão compreender. Para que o mundo falei, esse daí é chapadão de Cristo, mas assim não entende o que nos traz vida e esperança. Nós não consegue ficar em silêncio, mas adora aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Glória a Deus. Aleluia. Aí foi a confirmação do que ali tinha falado em Mateus 8, no 16 e no 17. O versículo 4 fala assim, de Isaías 53: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflitos, feridos de Deus, oprimidos. Nós estávamos aflitos, nós estávamos oprimidos, nós estávamos sendo marionete do adversário, mas aquele a qual que falou ele, por esta causa eu me coloco de pé, por esta causa eu vou dar a minha vida, por esta causa eu vou abrir o caminho, eu vou abrir o acesso, vou testificar que eu continuo sendo o Todo-Poderoso Deus, e por esta causa, Pai, eu me ponho de pé e eu vou me compadecer por eles, Pai, porque o projeto que o Senhor terminou, o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminar, Pai. Então da tua obra, da tua verdade, do teu governo, Pai, nós vamos operar e cooperar. Assim se levanta o Messias sobre a nossa vida e fala assim: não vai ter mais peso de opressão, não vai ter mais calúnia de informação sobre aqueles agora que são ungidos do Senhor. Sabe por quê? Não é mais você que se defende, mas é o advogado fiel. Sabe o que é isso? Ele estava falando para mim e para você. Tudo que passa mediante a terra dos viventes e que muitas das vezes querem parar, interromper o processo celestial, ele fala pelo governo da qual que parece por homem natural, mas o Senhor que é todo poderoso, e pela vocação daqueles a qual ele tem chamado da justiça e da verdade e da integridade do governo, a qual que está sobre o lombo daquele a qual que pagou um grande preço na cruz do Calvário. Ele falou: quando eu subi sobre aquela cruz, a qual que veio a coroa de espinhos sobre a minha cabeça, quando derramava aquele sangue, meu filho, eu estava só pensando, Pai, só mais um, Pai, deixa eu só dar mais um, Pai, só mais um, Pai. Aí o papai falou: agora, filho, o acesso está aberto, as portas estão escancaradas para aqueles que quiserem fazer parte desse processo, e assim eles vão entender que eu continuo sendo todo-poderoso, que não deixei até mesmo meu filho subir na cruz do Calvário por amor daqueles que ninguém dava nada, porque se ele fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e essa noite foi os escolhidos do Senhor que estão aqui ouvindo a palavra de eternidade, foi os escolhidos do Senhor que estão se fortalecendo para ir para um novo combate, foi aqueles agora que o Senhor falou: antes de você chegar, eu já estava nessa casa, porque a honra é minha, a glória é minha, o louvor é meu, a adoração é minha, o testemunho é meu. Sabe por quê? Agora vocês já não falam mais de você, porque vocês são carta linda de Cristo. Entendemos, irmão, que no campo da transformação ele tem feito o que o homem não pode fazer, e pela limitação do homem ele fala: eu continuo como Lucas 1:37, o Deus do impossível. Glorifica o Rei da Glória, porque ele está operando com poder e glória, ele continua sendo todo poderoso, e ele continua dando oportunidade, porque o homem não entende, mas ainda ele cura, ele liberta, ele resgata, ele transforma, ele abre os céus a nosso respeito, a nosso favor. Ele fala: Ailton, assim como eu fui com um povo que estava fugindo de Faraó no deserto, eu era a nuvem a qual que protegia eles daquilo, a qual que o sol, eu era a coluna que sustentava eles de fogo à noite por causa do frio, eu era o maná que descia do céu sobre eles, eu era a rolinha a qual que descia sobre eles para alimentar em toda a caminhada. E quando eles achavam que estavam no beco sem saída, eu falei: Moisés, você não está vendo o caminho? Eu sou aquele que abre o porto onde não tem porta, com a chave eu vou abrir o mar para você passar. É assim que ele é conosco. Se nós entendemos isso, nós não viemos mais dificuldades e nem barreiras. Sabe por quê? Nós confiamos naquele que tem todo o poder, e ele faz a diferença. Glória, 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 glória. Diz assim no 7, meus irmãos, versículo 7: ele foi oprimido,
mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu aprendi uma coisa. Muitas das vezes o homem não entende isso. Quando é propósito de Deus, ainda que a afronta vir, ainda que a calúnia vir, ainda que as pessoas falam, ei, vai ter que passar por essa afronta, sabe o que ele estava falando? Aí quando eu fui para o deserto, eu fui passar o estreito, sabe por quê? Porque eu estava me preparando para uma grande obra. Quando você vai para o deserto, ele escolhia de profeta, sabe por quê? Vai chegar os momentos difíceis do evangelho, ele fala, ei, vai ao matadouro como uma ovelha muda, entre em silêncio, sabe por quê? O meu nome será glorificado, porque a maior pregação do Senhor Jesus é quando ele subiu, e ele subiu em silêncio, até hoje continua convertendo e trazendo salvação, sabe por quê? Porque aqueles que fazem a vontade de Deus testifica, ei, no tempo a qual que o Senhor tem estabelecido. Ele fala, se você entender o meu tempo, você vai entender minha vontade, vai entender o que eu quero sobre vocês, sabe por quê? Ele fala, ei, sobre aquele a qual que fala o Kairos é o tempo dele, e o nosso, que a qual tem o tic-tac, ele fala assim, tem o Logos e tem o Kairos. O Kairos é o tempo nosso, e o Logos e o Kairos, que é a eternidade, é o tempo de Deus, é muito além do nosso entendimento. Aí ele fala assim, se você entender que eu estou te levando para dentro do tempo, do propósito, a qual que dura para toda a eternidade, você não vai ficar preso num tempo a qual que parece aqui, que 100 anos para nós é muito, mas ele fala assim, o que é comparado à eternidade? Isso não passa de um sonho. Sabe o que ele está falando para mim, para você? Eu fui chamado para vocês viverem o sobrenatural, aquilo que o homem não pode dar, aquilo agora que tem testificado ou será recuperado. E ele fala, mediante este propósito, vocês já fazem parte da eternidade, porque aqui só apenas um ensaio. Nós vamos adorar como os anjos, aos serafins, os arcanjos, querubins. Santo, santo, santo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós vamos adorar e vai glorificar e vai bendizer e exaltar o santo nome do Cordeiro, porque ele fez por mim e por você, na esperança e na verdade daqueles que buscam, e na confiança das cadeias são quebradas, porque ele fala em João 1,4: ei, filhinho amado, maior é o que estás em vós do que o que estás no mundo. Ele fala em Tiago 4,7, ele fala assim, sujeitai a teu resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fala também para nós entender que a estabeleção daquele a qual que tem chamado em você. Ele fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas também em João 8,36 ele fala assim, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então entendemos que as cadeias são quebradas de acordo com aquilo que alimenta o nosso espírito. O Senhor fala, sabe o que? Eu sou aquele que paguei o preço, somente confia e verá a glória do Santo de Israel. Glória, 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 glória. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. No nome diz assim, puseram a sua sepultura com os ímpios e os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele nunca cometeu uma injustiça e nem houve engano sobre ele. Mas aqueles a qual que são acusadores, que são caluniadores, que são filhos da mentira, que é filhos do demônio, porque tem se levantado contra o propósito de Deus desde o tempo da eternidade. Nós não vimos toda a glória e toda a majestade do Todo-Poderoso Deus, mas nós estamos aqui confiando que vai chegar essa hora de nós adorar. Mas aqueles a qual que viram e negaram a eficácia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles a qual que traíram o Todo-Poderoso Deus, ele mostrando como justo juiz dentro da dimensão daquele a qual que é o propósito da eternidade, ele falou assim, ei filho, para você saber que eu sou justo em toda a minha caminhada, o que eu fiz? O meu filho pagou o preço, o alto preço, mas sabe para quê? Para o seguinte propósito, dentro daqueles a qual que foi a terça parte dos céus corrompidos,
vida e desceu com ele o dragão. Ele falou: eu expulsei ele. Sabe por quê, Ailton? Como fala em Filipenses 2:10, porque quando chegar aquele grande dia que todos vai ter no tribunal de Cristo, ele fala assim: todo o joelho dobrarão nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe o que ele falou? Aí vai chegar a hora de prestar conta. Sabe por quê, Ailton? Se eu eliminasse todo mundo de primeira instância, aqueles agora que acreditaram em mim não ia ficar um ponto de interrogação? Por isso que ele continua sendo justo juiz. Ele continua sendo justo juiz. Ele fala: eu tenho preparado para vocês, e toda língua confessará que eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque ele tem estabelecido sobre nós e tem abrido as nossas bocas para que sermos anunciantes das boas novas do Evangelho, como ele disse, tem confirmado nas suas palavras em Romanos 10, 14 e 15. Ei, se não tiver quem pregue, como irão de crer? Mas formoso é o pé daquele que leva o Evangelho de Cristo. Ele está falando para mim e para você: abre a boca que eu vou fazer a diferença. Testifica a minha obra, que eu curo, eu liberto, eu renovo, eu transformo. Eu testifico a minha vontade na terra dos viventes. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre. Glória da sua decai. É ele que tem feito, é ele que tem preparado e é ele que tem executado. E neste tempo a qual Deus está se afunilando, ele falou: filho, aqueles que leram as escrituras não ficarão enganados. Os vão falar: Cristo está ali, ó, Cristo está aqui. Não vão, filho, sabe por quê? Porque aqueles que têm chamado, na hora que ele vê o processo do Rei da Glória, mediante a terra dos viventes, agora que ele vai rasgar este céu e os anjos vão estar com ele, aí nós saberemos que chegou a hora da noiva que falava: Maranata, ora vem. Ele fala assim: ei, eu não mudo o meu caráter, eu falei que ia voltar, eu voltarei para você, minha noiva, porque eu estava esperando com os braços de amor, porque ele tem feito, ele tem confirmado, ele tem operado. E ele fala assim: Ailton, esses tempos que a qual está passando essas coisas difíceis e tem se levantado, sabe o que acontece? Ele falou igual aconteceu com os discípulos quando eu levantei Saulo para perseguir a igreja. Sabe por quê? Eles foram e se espalharam, foram levados boas almas para aqueles agora que precisavam. E muitas das vezes nós precisamos do desperta do Senhor. Para quê? Para nós entender que o avançar do Senhor quebra as cadeias do mundo espiritual. O reino de Deus é estabelecido segundo a tua justiça, e ele tem operado. E ele fala: desta casa aqui eu estou preparando profetas para fazer a diferença nas nações. Eu estou preparando ungidas do Senhor para testificar na terra dos viventes que ainda existe um Deus Todo-Poderoso. Ele fala: e somente confia, pega nos meus pés, ele não solta. Sabe por quê? Porque ainda que nós tivermos com as nossas poucas forças, não rejeitaste ao nosso Senhor. Glória, glória, glória. Aí diz assim no 11: ele trabalhando da sua alma, ele verá, ficarás certificados com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificarás com muito, porque a iniquidade deles levaram sobre si. O preço foi pago. O preço foi pago. Quando ele falou, mediante a cruz do Calvário, que ali ele subiu naquele madeiro, e ali veio a lança, e a qual pegaram uma bucha e colocaram ali sobre ela, um algo a qual que veio sobre a boca dele, e ele ali olhou aquela situação como o vinagre. Ele falou que: ei, Pai, está consumado, está pago, está tudo certo, agora é comigo, papai, porque o Senhor falou que o Senhor me dava toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora está confirmado, eu paguei o preço, eu já fiz minha parte. Agora o meu lugar que é por direita, aí o papai fala: vem, pode subir. Os anjos estavam falando: ei, aquele agora que estava com o livro na mão, quem é digno de desatar, ei, cada selo deste livro? Aí vem aquele agora que é o Cordeiro Imaculado, aquele agora que é santo, aquele agora que não tinha pecado nenhum sobre ele, e fala assim: me dá o que é meu por direito, porque eu paguei o preço por aqueles. Aí tem que vir e desatar aquilo agora que foi preparado para nós entender que é estabelecido o plano dos céus da terra dos viventes. E assim nós entendemos que a união da unidade daquele que
nos chama para fazer a diferença e mudar muito entendimento da qual aqueles que não conhecem a verdade. Mas quando nós apresentamos o governo celestial, eles falaram: ei, agora eu entendo que existe o soberano, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nunca perdeu o controle de nada, aquele que está acima de todos os nomes, e aquele a qual que todo o demônio tem que se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo, o Rei da glória, o todo-poderoso Deus, o oceano das alturas. Porque ele fala: por esta causa eu me coloquei de pé, Ailton, e por isso eu venho tirar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam fazendo parte da iniquidade, a iniquidade que trazia o pecado, que nos afastava do nosso Senhor. Ele falou: ei filho, eu vim trazer reconciliação para vocês, eu vim dar a oportunidade de serem libertos, eu vim dar a oportunidade de vocês serem um embaixador, serem um ministro, eu vim dar a oportunidade de reconciliar vocês com Deus. Sabe por quê, filho? Vale a pena, quando pagar o preço, vir em silêncio e entender que é a vontade dele, não do homem. O preço foi pago na cruz do Calvário, mas nós estamos andando para o mesmo caminho do nosso Senhor. E ele fala assim: se anima, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. É a hora, irmão, que ele fala: filho, o tempo da palavra está se cumprindo. A minha palavra, ela não volta atrás, filho, ela não volta vazia, vai se cumprir. Mas aqueles que confiam no Senhor vai ver aquele a qual que é chamado de santo, eterno, imaculado, bendito, mediante aos homens, a todos os anjos e a tudo aquilo a qual que ainda tem, que os olhos não viu, nem ouvido ouviu, não subiu ao coração do homem. Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem falado também em João 14, as moradas. Ele está indo preparar mais morada, porque ele falou: por um preço a qual que vale a pena, por causa desta causa eu desci, mas quem me levantou foi o todo-poderoso Deus. Glória a Deus. Diz assim no 12: pelo que lhe daria a parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqueles que estavam fora, aqueles que ainda não tinham a aliança concebida com aquele a qual que nos chamou. Nós não éramos o povo a qual que ele veio para testificar da aliança, mas aqueles a qual que eram os escolhidos. Muitas das vezes negligenciaram a vontade do Todo-Poderoso. Aí ele fala: vocês são como os gentios, aqueles que eram rejeitados, aqueles que andavam nos seus próprios entendimentos, mas hoje vocês fazem parte da árvore da vida, hoje vocês fazem parte do plano da eternidade, hoje vocês fazem parte daquilo a qual que tem concebido com poder, autoridade e ousadia, hoje vocês fazem parte daquele a qual que nós podemos chamar o Deus Todo-Poderoso, do Abba Pai. Hoje nós temos um pai a qual ele fala assim: o meu filho pagou o preço, e eu assim testifico a obra daquele a qual que me chamou. Ei, pelo caminho da verdade e da justiça, o Messias, o grande eu sou, o Emmanuel dos conosco, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, é ele que tem concebido sobre nós a oportunidade, o recomeço, a renovação, a transformação, a certificação, a libertação, a quebra das cadeias. Ele falou: eu te chamei para destruir as fortalezas do inferno. Então nós entendemos, irmão, que nós não fazemos nada se não for da permissão do nosso general de guerra, e o nome dele é Jesus. É ele que tem o poder, é ele que tem a autoridade, é ele que liberta, é ele que renova, é ele que transforma, e é ele que nos capacita, é ele que tem feito sobre nós o que o homem não pode fazer, é ele que tem confiado naquele que todo mundo desacreditou. Ele falou: ei filho, por esta causa eu desci, filho, e fui mediante a você se despedir de toda a glória para lutar a favor
do reino do meu Pai. E assim, aqueles agora que Ele me deu, eu não vou deixar que se perca nenhum. O Senhor tem confirmado e tem testificado na tua palavra, porque a transformação, a libertação e a renovação de entendimento, só quem pode dar é o general de guerra, é o Yeshua Mashiach. É Ele que tem esse poder e é Ele que nos prepara. E a transgressão, a iniquidade e tudo aquilo que nos afastava de Deus, hoje o Senhor fala assim: ei filho, se você descer na casa do oleiro e pedir perdão, eu trago um novo recomeço e a libertação de teus caminhos, de teus passos, da tua família e de todos aqueles que estão em volta verão a glória de Deus, porque a glória do Senhor nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Aquele agora que era o nosso irmão, agora que escreveu ali as cartas, agora que fala no Apocalipse, ele fala: aí filho, sabe o que aconteceu com João? O João foi levado da ilha de Pátimo em espírito, e quando chegou na minha presença em espírito, caiu como morto. Sabe o que é isso? Porque quando nós temos a glória do Todo-Poderoso, não tem como o homem ficar de pé, nem em espírito. Mas ele falou: tem uma promessa que tenho concedido a vocês e eu vou testificar, porque a obra do Senhor é feita com excelência. Ele falou: vou dar um corpo corruptível para vocês, que quando eu aparecer, vocês vão adorar o grandão da Galileia. É o Senhor, é o Rei dos Reis, é o general de guerra, é Ele o nosso bom pastor. Ele fala: eu sou o bom pastor e nada nos faltará. É Ele que tem anunciado para nós e dar a oportunidade do recomeço e também do conselho daquele avó que não entendia, mas o Senhor fala: eu tenho chamado, eu tenho capacitado, eu também tenho operado. Se você entender, Ele fala assim, mediante a Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Abre a tua boca, sabe por quê? Ele falou: estou pronto para responder. Abre a tua boca que eu estou pronto para fazer. Levanta as tuas mãos, que não é mais você que toca, quem toca é aquele que tem todo o poder. Porque a sua identidade é chamados de filhos de Deus. Ei, quem tem identidade no filho não nega a vontade do Pai. É desta maneira que Ele está falando para mim e para você. E se prepara, porque esta noiva vai entoar o hino da vitória. Porque os tempos estão se afunilados. Mas Ele fala: Ailton, avisa minha noiva que eu continuo assim. Eu não resisto o coração contrito e aquebrantado. Eu não rejeito o filho. Quando eles falam: ei pai, nós estamos aqui em Maranata, Ele fala: o meu caráter não muda, eu vou voltar. Avisa eles que eu estou chegando. Está pertinho, viu? Muitas das vezes muitos falam: está longe, não. Vocês falam tanto desse Deus, mas eles não entendem que aqueles que confiam, perseveram até o fim, esses receberão a coroa da salvação. Então continua, meu irmão, porque aquilo que é testificado, operado e ordenado, Ele fala: eu testifico a minha obra e trago resultado. Assim eu agradeço a oportunidade e assim eu glorifico o nome santo do Cordeiro Imaculado, e o nome dele é Jesus. Da palma eu agradeço o nome de Jesus. Agradecemos a Deus por esta palavra. Eu vou pedir para a pastora a oração final e a bênção final. Olá, meus amados irmãos, muito obrigado pela presença, que Deus irá abençoar grandemente a vida de vocês. Eu vou falar para os amados irmãos que na saída fala da paz do Senhor aqui para o irmão Roberto, que ele tem algo para vocês. Tá? Deseja para ele boas-vindas de Deus. Tá bom? Deus abençoe aí os amados e a pastora vai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, por essa palavra, pelo culto, pela presença dos irmãos. Graças ao Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E domingo temos mais, né, Deus? A partir das 18 horas nós estamos aqui, um culto poderoso, abençoado. Porque quando estamos reunidos no nome do Senhor, é poderoso, né, irmãos? Glória a Deus. Um dá glória, outro canta, outro intercede. Então é bênção maravilhosa.
Glória a Deus. Vamos orar. Pai eterno, maravilhoso, graças eu te dou, meu Deus, por essa mensagem, graças eu te dou, meu Deus, Jesus querido, pelos louvores dos teus filhos aqui, ó Pai. Eu te agradeço.